vida foi mudando sem nenhuma explicação. Os problemas e as lutas aumentando sem achar a solução. Não encontras um caminho para seguir e nem mesmo uma porta para fugir. Alguém diz: isto é verdade, não tem jeito, terminou tudo aqui. Eu te digo, você veio ao lugar certo, com temor no coração. Aleluia. Adentraste hoje a este santuário para encontrar a solução. Com certeza você não irá sair da maneira que você entrou aqui. Sabe por quê? Jesus Cristo está com as mãos estendidas, resta só você pedir. Oh, vem agora tomar posse da vitória, Jesus Cristo está presente. O céu se abre com o seu rosto molhado, com suas lágrimas quentes. Não tem problema que não tenha solução, o Senhor resolve tudo. Só não recebe quem não ora, quem não pede, quem se cala e fica mudo. Oh, aleluia, nessa noite não se cale, mas deixa Jesus trabalhar por ti. Eu te digo, você veio ao lugar certo, com temor no coração. Oh, glória. Adentraste hoje a este santuário para encontrar a solução. Oh, Márcio, com certeza você não irá sair, com certeza, da maneira que você entrou aqui. Por quê? Jesus Cristo está com as mãos estendidas, resta só você pedir. Oh, vem agora tomar posse da vitória, Jesus Cristo está presente. O céu se abre com o seu rosto molhado, com suas lágrimas quentes. Não tem problema que não tenha solução, o Senhor resolve tudo. Só não recebe quem não ora, quem não pede, quem se cala e fica mudo. Só não recebe quem não ora, quem não pede, quem se cala e fica mudo. Deixa o Senhor ouvir a tua voz nesta noite e Ele vai te abençoar. A paz do Senhor Jesus ao povo de Deus. O ambiente já está ficando bom, está gostoso. Isto prova que Deus está aqui. Aleluia. E Ele deseja fazer maravilhas no nosso meio. Charamanda Gassúbria. Oh glória, oh glória. Bendito Deus. Deixa Deus falar contigo, irmãos. O Espírito da revelação está neste lugar e o Espírito da profecia está aqui. O Senhor quer falar a corações aqui durante este culto. Amém, meus irmãos? E se Ele está no nosso meio, com certeza Ele fala, porque Ele deseja sempre falar com o seu povo. E Deus fala de muitas maneiras conosco. Aproveitando a oportunidade em que nós estamos de pé, eu gostaria de ler com a igreja as palavras da epístola de Paulo a Timóteo,
Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, os versículos 12 até o 17. Hoje é um culto de oração, culto de ensino, culto de palavra, de Bíblia, culto onde viemos ao templo para nos encher de Deus, da sua palavra, para sermos fortalecidos, para sermos edificados e para crescermos diante de Deus e na presença de Deus. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 12 ao 17, que diz: E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tomem assento, queridos irmãos. Glória a Deus. Veio ao meu coração, nesta noite, depois de orar a Deus, um sentimento bíblico de falar alguma coisa para a igreja, não me demorar muito, né? Eu estou falando demais ultimamente. Fazia tempo que eu não falava tanto. Falei aqui domingo à noite, quase 1 hora. Falei ontem à noite aqui na reunião de obreiro, um bom tempo, na reunião administrativa, e também um assunto bíblico, baseado no livro de Juízes, a forma que Deus chamou Gideão, e querendo usá-lo, e usou, para livrar Israel das mãos dos medianitas. Não falamos muito tempo ontem, mas foi um assunto também que Deus nos deu. E sempre quando eu venho a este altar, eu sempre procuro não falar simplesmente aquilo que eu conheço de Bíblia e da Bíblia, mas a gente sempre busca uma palavra dirigida, direcionada, para ir ao encontro da necessidade de quem quer que seja. Hoje eu pregava no banco da Unicred, eu dizia para a dona Ângela, a gerente ali, que eu gostaria que ela viesse em um dos nossos cultos, trazendo a sua filha, trazendo o seu esposo, para participar conosco de um culto. Eu disse a ela, quando tivermos um culto mais especial, eu quero formular um convite para que a senhora, a filha, a família venha assistir um culto conosco, apreciar nosso culto, a nossa orquestra. E entre muitas coisas que eu falei na corrida hoje ali, eu falei da intenção da igreja, da missão da igreja, que não é simplesmente trazer pessoas para o templo para deles tirar algum proveito, como bens, dinheiro, oferta, e que a igreja, ela foca na alma do pecador, ela transmite um cristianismo, um evangelho, que
vem ao encontro da alma, da necessidade, lá no interior da pessoa, e que esta palavra vem trazer um conforto espiritual. E Paulo fala disso. E a pessoa, ao ouvir Jesus e receber Jesus, passa a ter todo o conforto do céu e os benefícios de Deus. Então a missão da igreja é evangelizar. O alvo, o objetivo da igreja é alcançar a alma do pecador, é levar ao pecador a fonte de água cristalina, para que a alma seja lavada por Cristo, alcance pelo arrependimento a regeneração pelo sangue de Jesus, seja salva, edificada, e nele aquela pessoa possa ir crescendo. Eu falei disso bastante hoje, eu gosto de falar de Jesus. Quando estou falando de Cristo, eu tiro tempo, eu passo momentos falando dele, porque é bom falar dele. E nesta noite, meus irmãos, neste culto de ensino bíblico, de oração, eu analisando a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, esta que Jesus morreu por ela. E cada membro em particular aqui, forma o corpo, cujo cabeça é Cristo. E ele está interessado nela. Ele quer abençoar a sua igreja. Ele quer que a sua igreja se alimente dele. No Evangelho de João, ele se oferece como pão vivo que desceu do céu. Ele quer ver o crescimento da igreja, a prosperidade da igreja. Ele quer ver a sua igreja fortalecida. Isto é, Jesus quer que cresçamos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua infalível graça. Ele quer tudo isso de nós. Lendo isso aqui, me veio ao coração duas coisas: aperfeiçoamento, edificação, aperfeiçoamento. Três coisas me veio ao coração. E crescimento. Crescimento e aperfeiçoamento. Vamos ficar só nestas duas coisas. Nós viemos para Cristo e muitas vezes, ao receber Jesus, a libertação, a mudança de vida, o batismo com o Espírito Santo, a nossa alma passa a ter conforto. E muitas vezes, ao receber este conforto, nós passamos a vivermos conformados. Já não vivemos mais oprimidos, já não vivemos mais angustiados, porque a alegria de Cristo, ela tira do interior de qualquer pessoa a tristeza, angústia e aflição. E muitas vezes nós nos conformamos. E no meio de milhões de vidas, e até mesmo evangélicos, um dia desse eu falei disso, nós temos muitas pessoas que vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, não se atendo aos bons princípios bíblicos que a Bíblia determina para que nós o abraçamos e vivamos em um cumprimento de Bíblia e de palavra para o nosso crescimento espiritual e o nosso aperfeiçoamento. Quando eu vejo Paulo escrevendo no mesmo livro de Efésios, onde Paulo começa a dizer que Jesus, ele deu uns para apóstolos, doutores, mestres, evangelistas. Ele deu
para a sua igreja. Ele deu estas pessoas para a igreja, ou as pessoas com estas qualificações de dons, com esses diferentes dons, podemos dizer assim, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então nós entendemos que o grande amor de Cristo, ao comprar um povo para si, uma igreja, através do seu sacrifício, Ele ainda dá para a igreja todas estas ferramentas, como pastores, apóstolos, doutores, mestres e evangelistas, para o aperfeiçoamento da igreja. Ele comenta que todas estas ferramentas, estes dons, é para o aperfeiçoamento dos santos. Interessante, né? Eu pensei que santo não precisava ser aperfeiçoados, mas os santos precisam ser aperfeiçoados. E claro que na medida que nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus, isto prova categoricamente um crescimento espiritual da igreja, crescimento meu e teu. Nós estamos crescendo em Cristo, crescendo no conhecimento, crescendo na graça, mas aí vem mais este polimento, aonde Jesus, pela sua graça, pela sua palavra, pelos seus dons, Ele traz o burilamento ao crente, deixando o crente afinado. Claro que este aperfeiçoamento mostra que nós estamos crescendo. Eu entendo que se um membro não crescer, ele não pode ser aperfeiçoado. Ele só vai ser aperfeiçoado por Deus se ele estiver crescendo, se ele estiver em atividade, se ele estiver em andamento, se ele estiver em evidência, ele vai ser aperfeiçoado. E meus irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos crescer e ser aperfeiçoados. Estas coisas Deus deu através de dons, de ferramentas, para a sua igreja. Agora, é claro que nós precisamos saber que precisamos buscar, precisamos ler Bíblia, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos abrir o nosso coração para que a plenitude de Deus, ela habite inteiramente na minha vida. E aí então eu vou crescendo, e eu entendo que eu não posso parar de crescer. Esse crescimento é constante, e o aperfeiçoamento de Deus na minha vida também é constante, ele não para. Somente o dia da eternidade, o dia que formos chamados daqui para o outro lado da vida, porque o texto diz para que vamos crescendo até chegar à estatura completa de Cristo, o varão perfeito. E eu entendo que este dia, este momento, só se conclui, só se termina na hora do arrebatamento, ou quando Deus chama alguém para a eternidade, que desce à sepultura, às campas frias, ao silêncio, a morada daqui desta vida, que é o cemitério. Então isso cessa. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não sairmos deste mundo, nós precisamos estar abertos para crescermos diante de Deus e para sermos aperfeiçoados por Ele. No texto que nós lemos, Paulo ele está trazendo um conselho a Timóteo, e ele está dizendo que os maus enganadores, os que não apreciarem a grandiosidade de Deus e o projeto de Deus e a intenção de Deus dentro desse mistério,
e os que querem viver de qualquer forma, sem compromisso com Deus e com a sua palavra. Ele está dizendo que os maus e os enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas nós não. Você é herança de Deus, meu irmão. Você é a propriedade de Deus, o Senhor te chamou. E a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele e nos predestinou para filhos do reino do seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Paulo diz: Timóteo, tu conhece as sagradas letras das Escrituras, o que você aprendeu desde a tua meninice. Tudo isso que você aprendeu, que você foi instruído e que você começou a crescer e ser aperfeiçoado, tudo isso é bom. Tudo isso é importante. E aí ele fala destas palavras, desta lei, desta doutrina, desta orientação de Deus, que é poderosa, que é divinamente inspirada para dar a ele o crescimento, para dar a ele o sustento, para dar a ele tudo o que ele precisa para crescer até chegar à estatura completa de Cristo, o varão perfeito, e para que ele fosse fortalecido pelo dom da graça, pelo pão do céu que é Jesus, por esta palavra que é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar Timóteo, para corrigir Timóteo, para disciplinar Timóteo, para redarguir Timóteo, para levar ele ao crescimento de Cristo, o varão perfeito, e para que nele, em Jesus, Timóteo fosse aperfeiçoado. Meus irmãos, aqui está o pão de Deus. Aqui está a palavra inspirada, que é poderosa para, pela fé, fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus, para te dar certeza, para te dar convicção, para fazer tudo que a tua alma anseia e que o teu coração deseja. A palavra é poderosa, ela é inspirada. Deixa eu contar um negócio para os irmãos, negócio sério, é bíblico. Um dia depois de um culto, alguém chamou e disse: pastor, vai lá em casa porque deu um ataque na nossa filha, vai lá. Aí eu cheguei na casa do presbítero antigo, e lá estava a filha deitada debaixo de uma mesa. Eu cheguei, eu já vi que era o rapazinho que estava ali, o inimigo. Antes de eu fazer uma oração, dando a ordem àquele espírito mau, eu fui ler a Bíblia, sempre foi o meu costume, só se não der. Eu abri a Bíblia no capítulo 2 de Hebreus, versículo 14. Assim como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrassem todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Sempre gostei de ler esse texto. O Evangelho de Mateus 16:15, ide por todo o mundo, os que crê em meu nome expelirão. É um desses dois textos que eu leio quando há possibilidade de ler, porque às vezes não dá. Às vezes você chega, o pau pega, né? Não dá nem tempo de puxar a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia e li esse texto, que eu citei aos irmãos agora, eu me aproximei da moça. Quando eu me aproximei, ela se levantou. O diabo saiu dela. Essa palavra é poderosa e ela é inspirada. Ela é uma espada. Outro dia fomos chamados e nós fomos em outra vizinhança. Lá estava
um pai possesso de espíritos maus, no meio de uma roça de cana, 10 horas da noite. E lá nós lutamos por mais de meia hora. E aí eu disse aos irmãos, vamos pegar este homem e vamos levar ele para casa. E assim nós fizemos. Pegamos ele, levamos para casa, nós estávamos cansados. Deitamos ele no meio da casa, ele já estava calmo, quietinho. Aí eu disse para os meninos que estavam comigo, vamos descansar um pouco, depois nós vamos ler um texto. Aí descansamos um pouco, conversamos e ele ali, mudo, paralisado. E aí eu abri a Bíblia, eu li o texto bíblico. Quando a gente terminou de ler o texto sagrado, ele arregalou os olhos e se levantou. O inimigo saiu e foi embora. Não precisou dizer mais nada. Paulo está dizendo que ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa, ela ensina, ela corrige, ela disciplina, ela nos coloca no prumo. Mas nós precisamos crer na palavra de Deus, no que Deus determinou para nós, e abrir o nosso coração para sermos fortalecidos, alimentados, crescer e ser edificados nesta gloriosa palavra. No Evangelho de Mateus, Jesus, ele diz o seguinte, que aqueles que ouvem esta palavra, que escuta esta palavra, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio ventos, correram rios, a tempestade assoprou forte aquela casa. Não fez nada, nada aconteceu. Ela estava na rocha. Jesus diz, compará-lo-ei, o homem prudente que edificou. Isso simboliza, rocha simboliza Deus, simboliza a palavra, simboliza a Bíblia, simboliza Cristo. E ele fala de uma outra pessoa, que aqueles que não ouvem esta palavra, não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, fez a casa na areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, destruiu aquela casa, e disse Jesus que a sua ruína foi grande. A sua destruição foi total. Jesus compara aqueles que ouvem esta palavra e não as cumpre, porque esta palavra é vida, esta palavra é firmeza para você, esta palavra te firma na rocha que é Cristo, esta palavra é pão do céu, é alimento, esta palavra é revelação, esta palavra é mistério de Deus, esta palavra é conforto para o seu coração e para a sua alma. Deus tem tudo aqui dentro para a nossa vida. Bendito seja Deus. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja perfeita, para que o homem de Deus seja perfeito, instruído, preparado, crescendo, edificado, completo, para toda boa obra. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Davi, ele diz no Salmo 119, guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meus irmãos, Deus está aqui dentro da Bíblia.
Charamanda Gassúbria, Deus está dentro da palavra. E Deus, Ele não quer que você simplesmente aceite o seu plano, seu projeto, seu filho, vem para a sua casa, recebe a transformação, a libertação, recebe o batismo com o Espírito Santo e cruze os braços, se conforme. Apenas com isso, Deus quer que você vá crescendo. Deus quer te dar o crescimento. E Deus, Paulo fala que Deus deu para a igreja estes homens, porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ele quer que você seja aperfeiçoado nele. Ele quer que você conheça a glória dele, o céu dele, por fora e por dentro. Paulo fala uma coisa que eu medito muito, dizendo que ninguém conhece as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele penetrou e penetra as profundezas de Deus e as profundezas do homem. Só através da palavra, do Espírito e da graça, é que você pode conhecer os mistérios que está oculto diante dos nossos olhos. E o Senhor quer dar-te conhecer. Charamanda Gassúbria. Eu vejo que quando Moisés ouvia a voz de Deus, mas ele não via nada. E chegou um dia que a intimidade da alma de Moisés disse: Deus, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Moisés estava encucado porque ele queria ver Deus. Ele apenas ouvia Deus falar, mas até ali ele não tinha visto nada. Ele queria ver Deus. Aí um dia Deus disse: Moisés, carne para me ver, eu sou espírito, não é muito fácil. Homem algum que pode me ver um dia ou se encontrar comigo, morrerá. Mas Deus conhecia o desejo ardente do coração de Moisés. Moisés tinha desejo de crescer um pouco mais, de ser mais aperfeiçoado. E aí um dia Deus disse a ele: Moisés, ali tem uma rocha, para-te na fenda da rocha, e eu vou passar a minha bondade diante de ti, e tu me verás pelas costas, porque homem algum que verá a minha face viverá, mas morrerá. Mas já que você tem desejo, você se esconde lá, eu vou passar a minha bondade diante de ti, e tu me verás pelas costas. Irmãos, ele tinha desejo. Aleluia. Bendito seja Deus. Ele queria crescer, ele queria ser aperfeiçoado, ele queria ver Deus, ele queria conhecer mais o Senhor. Isso é bíblico. O profeta diz: cresçamos, ou melhor, prossigamos. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meus irmãos, quem quer o aperfeiçoamento da igreja não é só o pastor. O pastor luta para aperfeiçoar os obreiros, escola bíblica, escola dominical, escola teológica, né, irmão Zé? Irmão Zé leciona ali os sábados à tarde, escola teológica. Isso é para que os obreiros vá crescendo e vão sendo aperfeiçoados. Mas esse negócio não é simplesmente nosso. Nós queremos ter obreiros preparados e crentes preparados, mas esse negócio vem de Deus. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que quem dá é Deus. Pastores, vocês sabem que tem pessoas aí que não respeitam muito pastor, não? Não tem respeito para com o pastor, para com o seu líder. Deixa eu dizer um negócio curto e certo. Quem não respeita pastor, irmãos, que Deus deu, não respeita nem Deus. Eles não estão preparados para ir morar no céu de luz e no céu de glória. O lugar dessas pessoas é outro, não é ali. Jeremias diz assim,
que Deus dá pastores para que vos apacente segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. É Deus que dá pastor. Ele dá para apacentar a igreja, apacentar o rebanho. E as pessoas que não respeitam o seu líder, como que vai respeitar a Deus? João diz assim que se nós não amarmos o nosso irmão que nós estamos vendo no dia a dia, todo momento, como que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? É mentira. E nós não podemos ser mentirosos, irmãos. Deus quer que nós sejamos verdadeiros. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, e Deus conhece também. Se nós mentir, se nós tentar ludibriar, tentar esconder, não adianta, os olhos carnais, nós podemos fazer isto e passar em branco. Mas diante dos olhos daquele que sonda os corações e que ama a verdade no íntimo, não passa nada ali. Não passa nada, Ele conhece tudo. E nós precisamos cumprir a sua palavra, para que nós possamos crescer em Deus, para que nós possamos ser aperfeiçoados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O céu é um lugar de surpresa. Agora eu quero dizer aos irmãos que não é super crente, não é super homem, super crente que vai entrar no céu. Porque não existe super. Não existe super. Na unidade da fé e do cristianismo não existe super. Quanto mais grande, mais humilde. Ou quanto mais humilde, mais grande diante dele. Forte não. Forte é só Ele, forte é só o Senhor. É Ele que é o leão da tribo de Judá, o que venceu para abrir os selos do livro, para desatar os selos. Ele é forte, Ele é o leão. Nós não, nós somos fracos, nós dependemos de Deus 24 horas. Mas quando nós entendemos que nós dependemos do Senhor, aí nós estamos em um nível de humildade que agrada a Deus. Aleluia. Aí nós dizemos assim: Senhor, eu sou fraco. Aí a voz de Deus nos acalenta, dizendo: meu filho, levanta a tua cabeça, tem bom ânimo, eu sou forte, estou aqui para te ajudar, eu vou vencer contigo, eu vou passar na prova contigo, vou passar nas águas contigo, vou passar no fogo contigo, vou passar pelo deserto contigo, e você não perecerá. E o deserto e a prova fortalecerá aqueles que temem a palavra, aqueles que observam a palavra, aqueles que cumprem a palavra. Sairá no outro lado do deserto mais fortalecidos por Deus. Charamanda Gassúbria. Vamos ficar de pé. Eu desejo orar neste momento. São 9h05. Desejo orar para encerrar este culto e este pensamento bíblico, esta mensagem de Deus. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Eu não sei qual é o gigante que te desafia, mas eu sei que aquele que quer o teu aperfeiçoamento, ele está dizendo assim, ó: quem tem sede, vem. Quem quiser, venha e toma de graça da água da vida. Vem. O Espírito e a esposa diz: vem. É o Senhor que diz isso. Vem. É o Espírito que diz: vem. Eu quero orar pelo irmão. Pode chegar até a frente, eu quero interceder por tua vida. Quero orar por você. Aleluia, você é fraco, mas Jesus é forte. Nós somos fracos, mas Ele é poderoso. Nós não temos tanto poder assim, mas o Senhor tem todo o poder. Aleluia, nós cremos no milagre de Deus para a sua vida. Vamos orar pela irmã Jucineia e pelo menino Miguel, que pede as nossas orações. Venha aos pés de Jesus, meu irmão.
Venha, minha irmã, aos pés de Jesus. Se você não venceu até hoje, você vai vencer daqui para frente em nome de Jesus, porque o Senhor quer o teu crescimento e Ele quer o teu aperfeiçoamento. Ele quer te dar vitória, Ele quer te abençoar, e você não será mais a mesma pessoa se confiares no poder de Deus, na graça de Deus, na unção de Deus, porque o Senhor é poderoso para fazer esta obra na sua vida. Olha, bendito seja Deus. Eu creio que o Senhor nos ama e que Ele quer que você cresça. E a Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Ele quer que você seja aperfeiçoado pela palavra, pela ministração do pastor, dos evangelistas, dos presbíteros, dos homens de Deus, que aqui estão como ministros de Deus, para profetizar para a sua vida, para abençoar a tua vida, para ensinar você, para instruir você, para te ajudar a levar ao céu a presença de Deus. Oremos. Pai nosso que está no céu, oramos neste momento, Senhor, depois de ministrar esta palavra, conforme Tu nos colocou ao coração nesta noite. Aqui estão os Teus filhos, os Teus servos, a Tua igreja, Senhor. Eu peço a bênção sobre cada vida. Dá aos Teus filhos o crescimento, pelas ministrações bíblicas aqui neste altar. Dá, Senhor, aos Teus filhos o crescimento pela manifestação do Teu poder, pelo conhecimento de Deus no dia a dia, e que todos possam ser aperfeiçoados. Dá aos Teus filhos a força, a graça, o poder. Dá à Tua igreja as ricas consolações do Teu Espírito Santo. Que toda a instrução da Tua palavra, Senhor, possa sair deste altar, deste púlpito, de todos que aqui usarem este altar para ministrar para esta igreja. Que venha jorrar uma fonte de água viva dos nossos lábios, das nossas bocas, ao coração e às almas dos irmãos, para que eles sejam edificados e continuem crescendo na Tua presença, na graça, no poder, no conhecimento e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Opera um milagre sobre cada vida, cura os doentes, Jesus, cura os enfermos, liberta pelo Teu grande poder. Eu creio no milagre na vida deste irmão e desta irmã que precisa da vitória. Opera pelo Teu grande poder, Jesus, da vitória, da graça, renova e restaura. Converta, Senhor, a tristeza em alegria pelo poder do Teu Espírito Santo e desta palavra ministrada. Pai Santo, opera o milagre na vida dos Teus filhos que necessitam de um milagre. É a nossa oração neste momento, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.